O Livro dos Justos, capítulo 19. As abominações do povo de Sodoma e Gomorra. E Sodoma tinha 4 juízes para 4 cidades, e estes são os seus nomes: Seraque, da cidade de Sodoma; em Gomorra, Charcade; Zabinaque em Adimá, e Menom em Zeboim. E o servo de Abrão, Eliezer, chamou-os de nomes diferentes. Ele se chamou a Seraque de Chacra, Charcade de Sacrura, Zebinaque de Zeboim e a Menom de Matzlodim. Por desejo de seus 4 juízes, o povo de Sodoma e Gomorra tinha posto camas nas ruas das cidades. E se um homem viesse a esses lugares, ordenaram que o tomassem e forçassem deitar-se em uma de suas camas. Assim que se deitasse, 3 homens estaria em sua cabeça e 3 aos seus pés, e o esticassem pela cama. Se o homem fosse menor do que o leito, esses 6 homens teriam de esticá-lo em cada extremidade. Quando ele gritasse, para eles, que não poderia responder. E, se ele fosse maior que a cama, eles afastariam as 2 extremidades da cama, até que o homem houvesse chegado às portas da morte. Se assim continuasse a gritar, eles iriam responder dizendo: assim fará feito ao homem que vem em nossa terra. E quando os homens ouviam todas essas coisas que as pessoas da cidade de Sodoma faziam, eles abstiam-se de ir lá. Se um homem pobre viesse à sua terra, eles lhe dariam prata e ouro, e proclamavam em toda a cidade que não lhe fosse dado sequer um pedaço de pão para comer. E se o estranho permanecesse lá alguns dias, e não morresse de fome, não tendo sido capaz de obter um pedaço de pão, depois da sua morte todas as pessoas da cidade vinham e tomavam a sua prata e ouro que tinham dado a ele. Aqueles que pudessem reconhecer a prata ou o ouro que eles tinham dado, levavam de volta, em sua morte. Eles também lhes tiravam as roupas e lutariam por elas. E o que prevalecesse sobre o seu vizinho, as tomaria para si. Eles depois o levavam e o enterravam sob algum dos arbustos do deserto. Deste modo eles fizeram todos os dias a qualquer um que viesse até eles e morresse em sua terra. No decorrer do tempo, Sara enviou Eliezer para Sodoma, para ver Ló e saber o seu estado. E Eliezer foi a Sodoma. Ele encontrou um homem de Sodoma lutando com um estranho. E os homens de Sodoma despiu o pobre homem de todas as suas roupas e o abandonou. Este pobre homem chamou a Eliezer e suplicou ao seu favor por causa do homem de Sodoma que tinha feito a ele. E ele lhe disse: por que agiste assim para com o pobre homem que veio para a tua terra? E o homem de Sodoma respondeu a Eliezer, dizendo: é este homem, teu irmão, ou pessoas de Sodoma te constituíram um juiz nesse dia, para que tu defendas esse homem? E Eliezer lutou com o homem de Sodoma por causa do pobre homem. Quando Eliezer se aproximou para recuperar a roupa do pobre homem de Sodoma, ele apressou-se e com uma pedra feriu a Eliezer na testa. O sangue fluiu copiosamente na testa de Eliezer. E quando o homem viu o sangue, ele agarrou Eliezer, dizendo: dá-me salário para que eu te livre deste mau sangue que está na tua testa, pois tal é o costume da nossa lei e da nossa terra. E Eliezer disse: tu me feriste, foi tu que me feriu, e você quer que eu pague o teu salário? Eliezer não quis dar ouvidos à palavra do homem de Sodoma.
E o homem lançou mão de Eliezer e levou-o para a chácara, o juiz de Sodoma, para julgamento. O homem falou com o juiz, dizendo: rogo-te, meu senhor, que assim fez esse homem. Eu o feri com uma pedra, de forma que o sangue fluiu da testa, e ele não está disposto a dar-me o meu salário. O juiz disse a Eliezer: este homem fala a verdade de ti. Dá-lhe o seu salário, para que é o costume da nossa terra. Eliezer ouviu as palavras do juiz. Ele agarrou uma pedra e feriu o juiz. E a pedra bateu na testa. E o sangue fluiu copiosamente da testa do juiz. E Eliezer disse: se isso é o costume, então é o costume em sua terra. Dá a este homem o que eu queria ter dado a ele. O que eu deveria dar a ele, você vai dar. Pois isso tem sido a tua decisão, e tu o decretaste. Eliezer deixou o homem de Sodoma com o juiz e foi embora. Os reis de Elão fizeram guerra contra os reis de Sodoma, e os reis de Elão capturaram todos os bens dos reis de Elão. E ele recuperou suas mãos por toda a propriedade de Ló, bem como a propriedade de Sodoma. Naquele tempo, a mulher de Ló lhe deu uma filha, e chamou o seu nome de Paltite, dizendo: porque Deus tinha entregue ele a toda a sua família aos reis de Elão. E Paltite, filha de Ló, cresceu, e um dos homens de Sodoma a tomou por esposa. Um homem pobre chegou à cidade em busca de manutenção, e ele permaneceu na cidade alguns dias. Todas as pessoas de Sodoma proclamaram, como era o seu costume, de não dar a este homem um pedaço de pão para comer, até que ele caísse morto sobre a terra. E assim fizeram. Paltite, a filha de Ló, viu este homem deitado na rua, morrendo de fome, e ninguém lhe dava qualquer coisa para mantê-lo vivo. Ele estava prestes a morrer. E a sua alma se encheu de compaixão por causa do homem. Ela lhe deu secretamente pão por muitos dias, e a alma deste homem reviveu. Porque quando ela saía para buscar água, ela colocava o pão na jarra d'água. E quando ela chegava ao lugar onde o pobre homem estava, ela tomava o pão do jarro e dava-lhe de comer. E assim fez ela por muitos dias. As pessoas de Sodoma e Gomorra se perguntavam como esse homem pode suportar a fome por tantos dias. E disseram uns aos outros: isso só pode ser porque ele come e bebe, pois nenhum homem pode suportar a fome durante tantos dias, ou viver como este homem tem vivido, sem que o seu semblante se altere. Esse homem está comendo. E 3 homens ocultaram-se perto do lugar onde o pobre homem estava, para saber quem era que estava ali trazendo o pão para comer. E a filha Paltite de Ló saiu naquele dia para ir buscar água, e ela colocou o pão em seu jarro de água. Ela foi tirar a água do lugar do pobre. Foi tirar a água no lugar do pobre. Ela tirou o pão do jarro e deu ao pobre homem, e ele comeu. Os 3 homens viram o que Paltite fez com o pobre homem e disse-lhe: és tu, então, que o apoia? E, portanto, não tem passado fome, nem mudou a aparência e nem morreu como os restantes? Os 3 homens saíram do local em que eles estavam escondidos, e aí eles agarraram Paltite e o pão que estava na mão do pobre homem, e tomaram Paltite e trouxeram-na diante do juiz. E disseram-lhes: assim e assim fez ela. Ela é que fornece pão aí pro pobre homem com pão. Ela que dá o pão. E é por isso que ele não morreu durante todo esse tempo aí, ó. Portanto, declara-nos então o castigo devido que esta mulher tem que ter por ter transgredido as nossas leis. E o povo de Sodoma e Gomorra reuniu-se e acendeu um fogo numa rua da cidade,
levou a mulher e lançou-a para o fogo, e ela foi reduzida a cinzas. E na cidade de Admá havia uma jovem mulher, a quem fez igual. Pois um viajante veio para a cidade de Admá, para ficar ali a noite toda, com a intenção de prosseguir para sua casa de manhã. E ele se sentou em frente à porta da casa do pai dessa jovem, para permanecer lá, pois o sol havia se posto quando se chegou naquele lugar. A jovem mulher viu-o sentado ao lado da porta da casa e pediu-lhe um copo d'água. Ela respondeu-lhe: "Quem és tu?" E ele disse para ela: Eu estava nesse dia da estrada. Eu cheguei aqui quando o sol se pôs. Eu não vou passar a noite toda aqui na cidade. E de manhã eu vou passar a noite toda aqui e de manhã eu levantarei cedo e continuarei minha jornada. E a jovem entrou na casa e foi buscar pão e água ao homem para comer e beber. Este caso se tornou conhecido do povo de Admá. Eles juntaram-se e trouxeram a jovem diante dos juízes para que a julgassem por este ato. Disse o juiz: "Esta mulher é digna de morte. Ela transgrediu a nossa lei. E esta é, portanto, a decisão sobre ela, como o juiz havia decretado." E colocaram diante de um enxame de abelhas que estava então em suas colmeias. E as abelhas voavam sobre ela e picaram seu corpo inteiro, ao ponto de ficar inchado. A jovem gritou por causa das abelhas, e ninguém ligou, ou teve dó dela. E seus gritos ascenderam aos céus. O Senhor foi provocado nesta, e em todas as obras da cidade de Sodoma, pois tinham abundância de alimentos e tinham tranquilidade entre eles, e ainda assim não sustentavam os pobres e os necessitados. Nestes dias, as suas maldades e pecados se tornaram grandes diante do Senhor. E o Senhor enviou 2 anjos que foram à casa de Abraão para destruir Sodoma e suas cidades. Os anjos se levantaram na porta da tenda de Abraão, depois de terem comido e bebido, e chegaram a Sodoma ao anoitecer. Ló estava então sentado na porta de Sodoma, quando os viu. Levantou-se para reconhecê-los, e ele se inclinou para o chão. Ele os pressionou muito e os trouxe para sua casa e deu-lhes víveres para que eles comessem. Ficaram a noite toda em sua casa. Os anjos disseram a Ló: "Levanta-te, sai deste lugar, tu e tudo que pertence a ti, para que não pereças na cidade, e não pereças na injustiça dessa cidade, porque o Senhor vai destruir este lugar." E os anjos apressaram a mão de Ló, e a mão de sua esposa, e a mão de seus filhos, e todos os pertencentes a ele, e tiraram-no e puseram-nos fora da cidade. E eles disseram a Ló: "Escapa-te para a tua vida." E ele fugiu, e todos os que lhes pertenciam. Então o Senhor fez chover enxofre do céu sobre Sodoma e Gomorra, e sobre todas estas cidades, e destruiu essas cidades e toda a planície e todos os habitantes da cidade e o que nascia na terra. E Ado, a mulher de Ló, olhou para trás para ver a destruição da cidade, com compaixão por suas filhas que permaneceram em Sodoma, pois elas não foram com ela. Quando ela olhou para trás, ela se tornou uma estátua de sal, e ainda está naquele lugar até este dia. Os bois que estão naquele lugar diariamente lambem o sal nas extremidades de seus pés, e de manhã voltam de novo, e eles novamente lambem até hoje. Ló e suas 2 filhas esconderam-se na caverna de Adulão, e lá permaneceram por algum tempo.
Abraão levantou-se de madrugada para ver o que tinha sido feito à cidade de Sodoma. Ele olhou e viu que a fumaça das cidades subiam como umas fumaças de fornalha. Ló e suas 2 filhas permaneceram na caverna. E elas fizeram o seu pai beber vinho e se deitaram com ele, pois disseram que não havia homem na terra que pudesse lhe dar sementes, pois eles achavam que a terra inteira estava destruída. E ambas deitaram com seu pai, e elas conceberam e geraram filhos. E ao primogênito chamaram o nome de Moabe, dizendo: do meu pai eu concebi. E ele é o pai dos moabitas até este dia. Ao menor chamaram seu filho de Benami. Ele é o pai dos filhos de Amon até este dia. Após isto, Ló e suas 2 filhas foram embora de lá. E ele habitou o outro lado do Jordão, com suas 2 filhas e seus filhos. Os filhos de Ló cresceram e tomaram mulheres na terra de Canaã, geraram filhos, frutificaram e se multiplicaram.